Turistando pela Ásia. Sobre o continente asiático. O continente asiático é o berço das mais antigas civilizações e também é o lugar onde nasceram diversas religiões monoteístas, como o cristianismo e o islamismo. As civilizações surgiram segundo as características de cada região da Ásia. Algumas se formaram às margens férteis dos rios, enquanto outras avançaram para outras regiões do continente. As várias nações asiáticas possuem diversas formas de governo. Existem os governos comunistas, como o da China e outros países, as monarquias como as que governam a Arábia Saudita, e o governo democrático como o do Japão. Essa diversificação de governos gerou muitas disputas após a Segunda Guerra Mundial e seguem até os dias atuais, quando o continente ainda vivencia diversos conflitos militares e civis. A Ásia é um dos continentes do mundo considerado o mais extenso territorialmente e o mais populoso também. Dividido em regiões geográficas, notamos que a Ásia é o maior continente em área terrestre do mundo, estando boa parte do continente localizado no hemisfério norte. Além de ser o mais extenso, é também o mais populoso, habitando nele cerca de 3/5 da população mundial. A Ásia é multicultural e abriga diversas culturas, etnias, religiões e tradições. Geograficamente, o continente asiático é também muito diverso, pois no continente encontram-se algumas montanhas que estão entre as mais altas do mundo, grandes desertos e extensos rios. A economia e os governos também são variados, haja vista que o continente é composto por um grande número de países, cada um com as suas particularidades. A Ásia pode ser dividida em 6 regiões geográficas cuja classificação leva em conta os aspectos físicos, sociais e culturais, uma vez que o continente é bastante extenso, por isso muito diversificado. Contudo, é importante salientar que não existe apenas uma classificação quanto à regionalização do continente, sendo este dividido em 6 regiões: Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, Ásia Oriental, Ásia Central e a região da Comunidade dos Estados Independentes. A Ásia situa-se entre os continentes europeu, americano, africano e a Oceania, tendo boa parte do território localizado no hemisfério norte. Os países da Ásia estão localizados a leste do continente europeu e a nordeste do continente africano. Juntos, esses países compreendem uma área de mais de 43.810.582 de quilômetros quadrados, onde habitam mais de 4 bilhões de habitantes, fazendo do continente asiático, além do mais extenso, o mais populoso do mundo. No continente asiático existem ao todo 51 países, sendo 10 deles transcontinentais, 2 territórios ainda não reconhecidos e algumas dependências e entidades internacionais reconhecidas. Atenção! Países transcontinentais são territórios que se encontram em mais de um continente. Países da Ásia: Afeganistão, Arábia Saudita, Armênia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Butão, Camboja, Catar, Cazaquistão, China, Chipre, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Egito, Emirados Árabes, Filipinas, Geórgia, Iêmen, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Israel, Japão, Jordânia, Kuwait, Laos, Líbano, Malásia, Maldivas, Mianmar, Mongólia, Nepal, Omã, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Singapura, Síria, Sri Lanka, Tailândia, Tajiquistão, Timor-Leste, Turcomenistão, Turquia, Uzbequistão e Vietnã. Territórios não reconhecidos: Taiwan e Palestina. Afeganistão. O Afeganistão atualmente enfrenta muitos desafios econômicos e políticos. A economia do país é baseada principalmente na agricultura, com a produção de algodão, frutas, legumes e grãos. No entanto, o Afeganistão enfrenta muitos obstáculos, incluindo a falta de infraestrutura, a instabilidade política e o conflito armado. O Afeganistão também enfrenta uma situação de segurança instável, pois o país tem sido afetado por conflitos armados por muitos anos, e atualmente enfrenta uma guerra civil entre o governo e os talibãs, o que tem deixado muitos afegãos deslocados e vivendo em condições precárias. A sociedade do Afeganistão é bastante diversa, com várias e diferentes etnias e tribos. A maioria da população do Afeganistão é muçulmana e segue os ensinamentos do Corão, ou Alcorão, mas o país também possui minorias étnicas e religiosas, incluindo hindus. O Afeganistão fica no sul da Ásia e é cercado por 5 países: Paquistão ao sul e a leste, Irã ao oeste, Turcomenistão, Uzbequistão e Cazaquistão ao norte. O Afeganistão é um país montanhoso, com a Cordilheira do Hindu-Kush atravessando o país de norte a sul. Geograficamente, o lugar onde está situado o Afeganistão chama-se Ásia Central, mas é também dito muitas vezes que se situa também na Ásia Meridional. O Afeganistão é um enclave montanhoso e não tem litoral, ou seja, todo o seu território está rodeado por terra, por isso é chamado de país landlocked, ou seja, sem acesso ao mar.
A capital do Afeganistão é a cidade de Cabul, localizada no Vale de Cabul, aos pés dos montes Hindu-Kush, uma cidade cercada por montanhas altas e com uma população de cerca de 4 milhões de pessoas. É um importante centro de negócios e tem uma história rica e uma cultura única. A cidade tem muitos museus, mesquitas e outros atrativos turísticos, incluindo o Castelo de Ag, o Bazar de Cabul e o Jardim de Babur. No entanto, é importante lembrar que devido à guerra e ao conflito constante que o Afeganistão enfrentou nos últimos anos, muitas áreas da cidade são consideradas perigosas e é preciso tomar cuidado com a segurança. Apesar disso, Cabul ainda é um importante centro cultural e político e tem muito a oferecer aos turistas interessados em sua história e cultura. Além de Cabul, outras cidades são importantes no Afeganistão, incluindo Kandahar, Herat e Mazar-e-Sharif. O Afeganistão é um país bastante exótico e atrativo, mas devido às dezenas de anos de conflito, faz com que seja um dos países menos visitados do mundo. Entre montanhas deslumbrantes e desertos magníficos, o Afeganistão está cheio de maravilhas arquitetônicas, o que para o turismo faz um destino muito surpreendente, já que continua recebendo anualmente vários turistas aventureiros. Antes da guerra, o Afeganistão recebia muitos turistas para visitarem a Rota da Seda, nas fronteiras da Ásia Central, e com isso atraía muitos comerciantes, escritores, aventureiros, e sem mencionar os hippies, que gostavam de parar ali antes de chegar a Katmandu, no Nepal. A Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país tradicionalmente fechado ao turismo, pelo menos ao turismo tal qual como entendemos, pois as peregrinações a Meca e a Medina têm levado ao país milhões de pessoas por ano, tratando as peregrinações como turismo religioso. A natureza conservadora do país os leva a reduzir os contatos com o exterior, especialmente no que toca ao mundo ocidental. É um dos países do mundo para o qual era praticamente impossível viajar a turismo, especialmente de forma independente. Mas surgem agora notícias de uma abertura controlada, pois já é possível fazer um visto para a Arábia Saudita pela internet. O herdeiro ao trono, Mohammed bin Salman, pretende dinamizar o turismo na Arábia Saudita falando da abertura de novos resorts para poder competir, neste aspecto, com o seu país vizinho Emirados Árabes. Mohammed deseja que até 2030 visitem o seu país, aproximadamente 30 milhões de turistas. As autoridades criaram um sistema de e-vistos que agilizará o processo de liberação de entrada, dentro do possível. No litoral saudita, especialmente na costa do Mar Vermelho onde estão os empreendimentos turísticos, a Arábia Saudita tem uma vasta quantidade de atrativos de interesse histórico e natural. A verdade é que por se encontrar tão fechado ao turismo, o país oculta maravilhas que se mantêm ainda desconhecidas dos turistas. O Caminho de Ferro de Hejaz, por exemplo, construído em 1909 pelo Império Otomano e que serviu para o transporte de peregrinos que vinham de Damasco, tem segmentos que oferecem experiências riquíssimas ao turista. Em Aula, no noroeste do país, o visitante encontrará uma imensa cidade fantasma feita de 800 casas de lama, algumas delas com mais de 2000 anos. Deia é uma aldeia fortificada construída sobre uma montanha de mármore, um reduto impressionante em uma região conhecida como a Terra das Mil e Uma Torres, devido às muitas estruturas defensivas existentes por lá. Aos que se interessam mais por fenômenos naturais, terão sempre as delícias do deserto com o seu silêncio ensurdecedor, as areias sem fim e as noites sob um teto de estrelas. Mas há locais específicos, como Alvaba, um aparente local de impacto com um meteorito que na realidade é de formação vulcânica. Agora que se dissiparam as dúvidas sobre os atrativos da Arábia Saudita, é preciso deixar claro que se trata de um país muito particular, com regras e uma cultura muito peculiar, e por vezes severas e com consequências graves para os infratores. A religião da Arábia Saudita é o Islã e será melhor estudar com atenção o que pode ou não fazer durante a sua visita, para se manter a salvo de incidentes com as autoridades. É importante lembrar também que existem algumas restrições em relação a tirar fotos em certos lugares, especialmente em áreas religiosas e militares. É aconselhável sempre respeitar as leis e regulamentos locais e pedir permissão, sempre que possível, antes de fotografar em áreas sensíveis. Além disso, é importante ter cuidado ao fotografar em áreas públicas movimentadas, como mercados e algumas atrações turísticas, pois pode haver ladrões ou batedores de carteiras próximos, e estes sempre estarão à espreita de uma vítima. Armênia. Antigos monastérios, fortalezas do velho Império Eurasiano e uma bela extensão da Cordilheira do Cáucaso, estão espalhados por esta nação com milênios de idade. Relíquias de milhares de anos de civilização, povoam o terreno montanhoso do país eurasiano da Armênia. Após ser governada por vários impérios no século IV, a Armênia foi uma das primeiras nações a adotar o cristianismo. Neste país você encontrará fortalezas dessa época e alguns dos monastérios mais antigos do mundo. Conheça a história ancestral e percorra a bela paisagem que tem uma elevação de pouco mais de 1,5 km acima do nível do mar. Yerevan, a capital da Armênia e maior cidade do país e tem uma série de atrações culturais e históricas. A civilização existe em Yerevan desde o século VIII a.C. e uma boa parte, a que sobreviveu às origens da cidade, pode ser encontrada na fortaleza escavada de Erebuni.
Aprenda a história da região no Museu Histórico da Armênia, que fica na Central Praça da República. Veja uma prova da história recente da Armênia com o monumento Tsitsernakaberd, um memorial de 44 metros em homenagem aos sobreviventes do genocídio armênio. Explore a região de Yerevan e veja duas das estruturas religiosas mais suntuosas da Armênia. Encravado nas colinas rochosas do leste está o Mosteiro de Jegar, do século XII, considerado Patrimônio da Humanidade, pela Unesco. Ao sul de Yerevan, o mosteiro do século XVII, Kurvirap, fica na colina em frente ao Monte Arara, montanha turca e ponto mais alto da região. Ao leste da Armênia é possível apreciar a beleza natural do Lago Sevan. Na margem noroeste do lago, fica uma grande península contendo o pequeno monastério Sevanavan e a vista panorâmica para a Cordilheira do Cáucaso, do outro lado das águas. As praias ao sul da península são muito procuradas. Siga as montanhas e vá até a cidade florestal de Dilijan. O monastério de Agartin é do século XIII e destaca-se orgulhoso entre as montanhas. Pode ser difícil chegar ao país por terra, visto que a Turquia e o Azerbaijão, às vezes, fecham as fronteiras com o país. Se você estiver de carro, entre na Armênia pela Geórgia através do belo desfiladeiro de Debed. Nesse caso, veja os dois antigos mosteiros nas proximidades, Agapa e Sanai, e tenha o primeiro vislumbre da beleza histórica do país. Não se engane com o tamanho da Armênia no mapa, pois você precisará de ao menos uma semana para explorar o país de 29.000 km² repletos de história. É o tempo para passear com calma pelas ruas de Yerevan, passar um dia às margens do Lago Sevan, outro para conhecer os mosteiros de Kurvirap, Noravan e as vinícolas de Areni, ao sul, além de diversos passeios pelo interior agrícola do país. Antes de viajar, vale a pena ficar atento a alguns detalhes, já que o país tem problemas diplomáticos com vizinhos, como Turquia e Azerbaijão. Ali, segundo a Bíblia, Noé teria atracado a arca após o dilúvio que durou 40 dias e 40 noites, aos pés do Monte Arara, a montanha sagrada para os armênios, na linha do horizonte da capital Yerevan, mas do lado turco. Azerbaijão. País transcontinental da região do Cáucaso, situado na Europa de Leste e Médio Oriente, o Azerbaijão foi uma das 15 repúblicas que fizeram parte da União Soviética, tendo obtido a sua independência após o colapso daquele imenso país. É um dos estados do Cáucaso que fazem fronteira com a Rússia, a Geórgia, a Armênia e o Irã, podendo facilmente ser integrado numa viagem mais ampla, abrangendo alguns dos países vizinhos. O Azerbaijão reúne imensos motivos para escolher este país como seu próximo destino turístico, repleto de reservas naturais. Você poderá conhecer uma natureza difícil de encontrar em outro lugar do mundo, assim como poderá deslumbrar-se com a paisagem magnífica que se situa entre a Europa e a Ásia, uma vez que tem a maior cordilheira montanhosa do Cáucaso do Sul. O Azerbaijão é um país que não é muito procurado para o turismo, pois são poucas as agências de viagens com pacotes de viagem para o Azerbaijão, o que tem um lado bastante positivo, pois se você é um turista que precisa descansar e estar em contato com uma paisagem e uma cultura única no mundo, sem grandes multidões e muitos turistas por perto, acredite que esta é a sua melhor escolha. Tudo o que existe no Azerbaijão é para qualquer um ficar boquiaberto. Como destino de viagem, o Azerbaijão é um paraíso. Baku, a capital, combina história com arquitetura contemporânea, prometendo encantar os apreciadores dos espaços urbanos. Por todo o país encontram-se castelos medievais e magníficos palácios, mas sem esquecer de alguns fenômenos naturais como as famosas Montanhas de Fogo. Aqueles que cresceram na época da Guerra Fria poderão observar vestígios bem claros da era soviética sendo recebidos com hospitalidade azeri. No Azerbaijão o turista viverá o verdadeiro sentido de hospitalidade, uma vez que o seu povo é bastante hospitaleiro para com os seus visitantes. Este país é um lugar bastante interessante, coberto de contrastes paisagísticos, relevo árido e florestas incríveis. Desde a antiguidade muitos povos ficavam encantados com o Azerbaijão, e por esse motivo criaram uma cultura bastante forte e encantadora, onde dá para se perder nas suas tradições e costumes e se deliciar, acima de tudo, com a sua exótica gastronomia. A natureza é generosa, com imponentes montanhas, lagos, praias, e uma grande riqueza no que toca à fauna. No Azerbaijão as religiões convivem lado a lado, em aparente harmonia. A maioria da população é muçulmana, mas existem também as igrejas cristãs de diversas épocas e tempos zoroastrianos. Em nível de recursos naturais, o Azerbaijão tem enormes quantidades de petróleo e gás natural, graças ao Mar Cáspio, o que traz alguma riqueza para o país, apesar de o seu povo viver algumas dificuldades, em termos de economia. O Azerbaijão faz fronteira com muitos países, Rússia, Geórgia, Armênia, Irã e a Turquia. Geograficamente, o lugar onde está situado o Azerbaijão chama-se Cáucaso, e como é um país transcontinental, está assim situado na Europa e Ásia ao mesmo tempo. Bahrein. Esse pequeno país insular no Golfo Pérsico possui relíquias de um antigo império, ao lado de edifícios financeiros de vidro e um pitoresco terreno desértico. Bahrein é pequeno, mas está em desenvolvimento, com receitas do antigo mercado petrolífero do país e seu setor bancário em expansão. Planejadores e empresários expandiram recentemente o país para o Golfo Pérsico, através de ilhas artificiais.
Sua cidade capital, Manama, está constantemente construindo lindos e futuristas arranha-céus, fazendo do Bahrein um país moderno em sua arquitetura, embora a ilha tenha sido colonizada há mais de 4.000 anos. Se quer turistar por Bahrein, explore suas antigas fortalezas e torres de ponta, passeie pelo Museu Nacional, em Manama, e assim você descobrirá a história do país insular através dos artefatos arqueológicos. Veja esculturas e cerâmica da antiga civilização Dilmun. Seus extensos túmulos abrangem grandes áreas do território do Bahrein, com dezenas deles no conjunto de sepulturas de Dilmun, em Ali. Para ver os vestígios da história do Bahrein, faça um passeio pelas muralhas do Forte do Bahrein, um castelo de arenito sobre um monte de estruturas pré-islâmicas construído pelos portugueses no século XVI. Explore a paisagem desértica do Bahrein, na metade árida ao sul da ilha. Faça uma caminhada até a Árvore da Vida, uma lendária árvore de 4 séculos que cresce isolada na planície do deserto e sem uma fonte de água identificável. Visite o Al-Warin Wildlife Sanctuary, para conhecer as espécies animais da região, com parte zoológico e parte reserva. Esse complexo de 7 km² abriga interessantes criaturas do deserto, como o leopardo árabe, a raposa vermelha e o camelo. Desfrute de seus modernos resorts insulares e a deslumbrante capital Manama. Aprecie uma esplêndida vista, enquanto percorre os 50 andares do Bahrain World Trade Center. As duas torres do edifício, em formato de vela, sustentam 3 turbinas eólicas gigantes. Bahrein é um país rico em cultura e tradição, com muitas atrações turísticas para viajantes que buscam uma experiência autêntica. E no coração deste país, encontra-se Manama, capital do país e um destino imperdível para quem busca conhecer os costumes e a história local. A maneira mais fácil de chegar a Manama é por avião. O aeroporto internacional de Bahrein fica a apenas 15 minutos do centro da cidade e oferece voos diretos para muitas cidades ao redor do mundo. Também é possível chegar em Manama por meio terrestre através da Arábia Saudita ou dos Emirados Árabes Unidos. Manama oferece uma ampla variedade de acomodações, que vão desde hotéis de luxo até hostels e pensões. A escolha de onde ficar dependerá do seu estilo e do seu orçamento. Bangladesh. Este país humilde da Ásia, muitas vezes esquecido por muitos turistas, compartilha suas fronteiras com a Baía de Bengala e Mianmar, embora sua maior parte seja quase toda circundada pela República da Índia. Apesar de um pouco esquecido pelos turistas, os quais negligenciam suas muitas virtudes, não o considerando como um destino turístico, Bangladesh é um país de pessoas muito amigáveis e você poderá esperar uma recepção calorosa deste povo. A maior parte de Bangladesh é coberta pelo Delta de Bengala, o maior delta do planeta. O país é realmente famoso por ter 700 rios e 8.046 quilômetros de vias navegáveis interiores. Também possui exuberantes florestas, bem como muitas ilhas e um recife de coral. Entre outras belezas naturais que você poderá encontrar neste país, está a maior praia de mar ininterrupto, a praia Cox's Bazar, e os Sundarbans, o maior manguezal do mundo. É um país de imensa biodiversidade, flora e fauna tem como nenhum outro, incluindo os tigres de Bengala, ameaçados de extinção. Bangladesh não é exatamente um país seguro para se visitar, pois ele tem uma taxa extremamente alta de crimes pequenos e violentos, embora seja dominado principalmente por pequenos crimes de rua. O transporte público também é arriscado, caso esteja viajando em rickshaws, GNV ou táxis, especialmente à noite e se estiver sozinho. Como o Bangladesh é um país muito pobre, não é surpresa que os batedores de carteira sejam extremamente ativos. Como isso ocorre diariamente nas ruas, evite manusear seus objetos de valor e nunca carregue seu dinheiro na bolsa ou no bolso, em um único lugar, estando sempre atento ao seu redor e mantendo seus objetos de valores guardados de forma discreta. Bangladesh é suscetível a muitos desastres naturais, sofreu inundações, ciclones, tempestades, erosões nas margens dos rios, terremotos, secas, intrusão de salinidade, incêndios e tsunamis que causaram muitos danos. Como na maioria dos países assolados pela pobreza, há uma série de golpes perpetrados contra os turistas, e não é de se admirar que os moradores locais usem todas as situações para tentar obter dinheiro do turista. Existem a probabilidade de terroristas tentarem ataques a Bangladesh, já que o último ataque ocorreu em março de 2017 e tinha como alvo as forças de segurança. Então, existe o risco de que futuros ataques também possam ocorrer em locais públicos, onde acontecem aglomerações. Portanto, fique atento a todo momento. Embora muitas mulheres tenham visitado Bangladesh e não tenham encontrado nenhum problema, ir sozinha a este país tem os seus riscos. Fique fora das ruas ao escurecer e esteja sempre atenta a quaisquer perigos possíveis. No entanto, se você se encontrar em uma situação de risco, comece a gritar e chame a atenção para si. Isso deverá funcionar muito bem, pois provavelmente alguém irá te socorrer. Brunei. Ou Brunei Darussalam. Muitas vezes esquecido pelos turistas, Brunei é um país islâmico diferente de tudo o que você já viu.
Brunei Darussalam, que significa Brunei, a morada da paz, faz jus ao nome. Brunei é o país com a quinta maior renda per capita do mundo, graças à sua extração de petróleo, e seu sultão, Hassan al-Bolkiah, é o chefe de estado mais rico do mundo. O futuro deste país, porém, ainda é incerto, já que estudos indicam que as reservas de petróleo devem se esgotar em menos de 20 anos. Ainda pouco visitado por brasileiros, Brunei é um país que merece ser visitado, pois em 2 ou 3 dias é possível conhecer praticamente todos os atrativos turísticos de Brunei. Com uma cultura bem diferente da nossa, e o islamismo como religião oficial, provavelmente será diferente de qualquer outro lugar que você já foi. O sultão de Brunei é um dos homens mais ricos do mundo e ele não faz a menor questão de esconder este fato, já que seu país tem um IDH muito elevado, o índice de alfabetização é de 96%, o crime praticamente não existe, a educação e a saúde são completamente gratuitos, e, se os hospitais de Brunei não servirem, o governo paga o seu tratamento em Singapura, e ninguém sabe o que é imposto de renda. Brunei fica na ilha de Bornéu e é cercado pela Malásia. É possível chegar ao país de avião ou de ônibus, ferry, a partir da Malásia. Se você estiver no estado de Sarawak, na Malásia, a forma mais fácil é ir até Meri e de lá pegar um ônibus direto para a capital de Brunei, pois os ônibus saem somente pela manhã e à tarde, e a viagem leva em torno de 3 horas. Já de barco, para cruzar para as ilhas de Palafitas é só acenar para qualquer barco que esteja passando pela região. Como é de praxe, existe muita especulação na internet sobre as normas de vestimenta dos países muçulmanos, onde todos devem usar calças e camisas compridas, que mulheres devem cobrir o cabelo e o bumbum, e que lá é proibido usar roupas amarelas. Pois saiba que não é bem assim. A população muçulmana de Brunei, que é a maioria, realmente se veste de forma conservadora, mas você pode usar a roupa que bem entender. Turistas e moradores locais, de outras religiões, saem tranquilamente com shorts e camisetas regata e ninguém está nem aí, e isso vale para homens e mulheres. E, se for visitar uma mesquita, não se preocupe, eles emprestam camisão para você vestir. Sobre a homossexualidade, na teoria ela é proibida em Brunei, mas é possível ver homens e mulheres que não escondem os seus gêneros, andando tranquilamente pelas ruas. Talvez, na dúvida, seja melhor evitar demonstrações de carinho em público. E finalizando, para se hospedar o melhor lugar em Brunei, no centro de Bandar Seri Begawan, pois é lá que estão praticamente todos os locais de interesse do país, mas você dificilmente encontrará algo econômico por lá, e então é melhor buscar por lugares mais afastados e acessíveis para chegar de transporte público. Butão. Butão, conhecido como o país da felicidade, no leste do Himalaia, reajustou a sua taxa de desenvolvimento sustentável. O valor diário cobrado para que os turistas estrangeiros permanecessem no país era $65 por pessoa e passou a custar $200. É isso mesmo. O equivalente a mais de R$1.000 por dia só para permanecer no reino budista. Será então que o segredo da felicidade é evitar visitas. A medida foi colocada em prática após a reabertura das fronteiras, antes fechadas por conta da pandemia, e o reajuste da taxa ocorreu em setembro de 2022. De acordo com o Financial Times, essa é a taxa mais cara do mundo, na frente até da Guiné Equatorial, que cobra dos turistas quase $800 por um visto de entrada única, a menos que a pessoa planeje viajar até o Butão apenas por 1 ou 2 dias, o que é improvável. Segundo o governo, serão 3 frentes de aplicação dos recursos: infraestrutura e serviços, experiências de viagem dos turistas e medidas de impacto ambiental. A ideia é usar o que for arrecadado para qualificar a mão de obra do setor e compensar os prejuízos ao meio ambiente. Mas será que funciona? Como podem esperar que alguém pague uma taxa tão alta dessas? O que o Butão tem de tão especial que o faz cobrar uma taxa de permanência de $200 por dia? Bem, talvez essa seja a parte mais interessante da história. A verdade mesmo é que eles não fazem muita questão de receber visitantes ou turistas. O Butão faz turismo de um jeito que praticamente nenhum outro país faz, já que a maioria dos outros países investe no setor turístico com o objetivo claro de atrair cada vez mais pessoas para gastarem em seus territórios. Segundo o governante do reino budista, o objetivo principal por lá não é ganhar dinheiro com os turistas. Não estamos olhando para o turismo como um exercício para ganhar dinheiro. Não vamos contar com o turismo como forma de gerar renda para o país. Isso não é correto. Além disso, manter-se fiel à cultura também é um ponto importante, pois controlando o número de turistas é um bom caminho para conquistar tais metas. O plano do Butão é bem simples: alto valor e baixo volume de visitantes e turistas, criando um sistema de turismo que agrada a poucas pessoas, aquelas que não se importam com quanto isso custará. Afinal, quantas pessoas gastarão $200 por dia apenas com taxas de entrada? Pense no que se poderia gastar por dia na vizinha Índia ou na Tailândia. Muito! O Butão é o primeiro país a fazer isso tão abertamente para se proteger do mundo, mas já existem exemplos de cidades na Europa, como a italiana Veneza, e até aqui no Brasil, como Fernando de Noronha, que adotam medidas que seguem a mesma linha.
Nada tão extremo quanto o Butão, mas todos motivados pela mesma preocupação. No Butão, o ponto alto do turismo é a beleza natural, mas também os festivais de música e danças tradicionais. Camboja. O Camboja levou tempo até ser considerado um bom destino turístico, pois o passado sombrio e a história de guerra ficaram onde deviam estar, no museu. Ofuscado pela vizinha Tailândia, o Camboja é onde se encontra Angkor Wat, o maior templo do mundo. Camboja é um destino barato para viajar e oferece uma cultura exótica que merece o seu devido reconhecimento. Em tempos de paz e com diminuição da pobreza, o país cresce cada vez mais na preferência dos turistas. Embora muitos turistas estejam interessados em explorar apenas o Angkor Wat, um roteiro completo pelo Camboja pode incluir uma visita aos museus de guerra em Phnom Penh, para conhecer a história de guerra do país. Depois dos passeios culturais, não deixe de se divertir na agitada vida noturna de Siem Reap ou nos cassinos de Sihanoukville, além de nadar nas praias paradisíacas de Koh Rong. A quantidade ideal de dias para ficar no Camboja vai depender das atividades e passeios que você pretenderá fazer no país. Para quem se contenta em ver apenas o Angkor Wat, há ingressos de 1 a 3 dias, que já são o suficiente para conhecer o complexo religioso. A cidade de Siem Reap, onde fica o Angkor Wat, não exige muito tempo e pode ser facilmente explorada à noite, durante o tempo livre após a visitação ao templo. Já a capital Phnom Penh merece ao menos um dia para aqueles que queiram se aprofundar na história recente do país e ver museus e instalações de guerra. No entanto, as praias do Camboja são uma grata surpresa. Quem visita o litoral e as ilhas do país, não costuma ter pressa para ir embora. Vizinho de 3 países famosos pela culinária, Vietnã, Tailândia e Laos, e com fortes influências francesas, o Camboja não deixa nada a desejar quando o assunto é comida. Sua gastronomia é diversificada, farta e faz uso de ingredientes frescos e temperos que dão origem a pratos super saborosos. O Camboja é um destino relativamente seguro para os turistas, embora exija cuidados como em qualquer outro lugar. A guerra civil no país acabou em 1975 e as temidas minas terrestres não são um problema apenas nas áreas rurais. Além disso, os batedores de carteira nos centros urbanos, infelizmente ainda são comuns. Então, fique atento! Outros golpes famosos são as cobranças de táxi, ou tuk-tuk, supervalorizadas, e também as mães com bebês de colo que pedem aos turistas para comprar leite e depois devolvem o produto ao comerciante e dividem o lucro. Apesar das leis antidrogas rigorosas, o acesso aos entorpecentes é facilitado nas regiões turísticas, frequentemente disfarçados de happy pizzas que cogumelos mágicos com alucinógenos, ou seja, é melhor recusar pela sua saúde e segurança, já que está apenas de passagem e pode arrumar problemas em outro país e consequentemente ser julgado pelas leis deste país. Cazaquistão. O país, cujo nome se traduz como Terra das Maravilhas, é grande o suficiente para fazer fronteira com outros 5. Rússia, China, Uzbequistão, Quirguistão e Turcomenistão. Sua área faz com que seja o maior país do mundo, sem costa marítima, e o 9º maior, em escala. Com tanto espaço e tantos vizinhos diferentes, não é difícil encontrar multiplicidade de cultura, histórias, costumes, paisagens e diferentes tipos de povos. Ao longo do tempo e até mesmo hoje, o Cazaquistão é uma terra de tribos nômades que fazem parte das 131 etnias encontradas por lá. Todo esse pequeno histórico resulta num povo hospitaleiro, gentil, solícito e respeitoso. A beleza natural do Cazaquistão é definitivamente o primeiro bom motivo para visitá-lo. Enormes montanhas, lagos azuis e a última floresta, onde maçãs ainda crescem de forma selvagem e sem intervenção humana, são alguns de seus atrativos. As dunas cantantes do Parque Nacional Atrem-Emel se estendem por 4.600 km², fazendo um som peculiar ao se arrastar com a ação dos ventos. No inverno o espetáculo fica por conta da linda estação de esqui de Ximbula, completamente coberta de neve. Por um bom tempo, Almaty foi a capital cazaque, mas depois foi transferida para Astana, e mesmo assim continua sendo uma estrela local, cosmopolita e barata. Não demora em cair nas graças dos turistas. Tem muitos parques e áreas verdes que durante o período de neve ganham atividades como patinação no gelo e esqui. Outra coisa que acabou virando atração turística são as estações de metrô, grandiosas e lindamente arquitetadas, assim como as russas. Por fim, é em Almaty, nome que significa maçã, onde se encontra a fruta crescendo em abundância e sendo vendida em diversos tamanhos, cores e texturas. Na capital Astana, uma pirâmide chama a atenção, é o Palácio da Paz e da Reconciliação, erguida pelo renomado arquiteto britânico Norman Foster para representar todas as fés religiosas do mundo. Neste local também se celebra a diversidade geográfica e étnica de seus grupos. O país é, em sua maioria, islâmico e católico, mas todos têm a liberdade de praticarem o que quiserem.
A título de curiosidade, a prostituição é semi-legalizada por lá, embora seja ilegal como negócio lucrativo, ou seja, bordéis e prostíbulos são proibidos no país. Em termos de beleza e complexidade, as mesquitas e os mausoléus não ficam atrás, como por exemplo as do Sultão Hazrat, Nur Astana e Khwaja Ahmed Yazavi. Também não escapa do olhar do turista a Catedral da Ascensão, em Almaty, que segue traços tipicamente russos, lembrando a icônica Catedral de São Basílio, em Moscou. Convido a todos para assistirem à parte 2 da Ásia. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal para ver outros vídeos de turismo. Até o próximo vídeo.